Olá, sejam bem-vindos ao canal, a este perfil Science Rocks, que tem por objetivo falar de ciência de uma forma leve e descontraída. Eu sou Cristiane Bretas e hoje, como toda sexta-feira, nós temos mais um episódio da nossa série Como Me Tornei Cientista. E a nossa convidada é a doutora Paula Flores. Paula, é com você. Bom dia, meu nome é Paula Flores, estou aqui a convite da professora Cristiane Bretas para falar um pouquinho de como eu me tornei cientista. Eu nasci em Niterói, mas muito pequena me mudei para o interior do Goiás, Valparaíso de Goiás, lá onde eu passei a minha vida até os meus 17 anos de idade. E lá eu pude construir um pouquinho de quem eu sou e da minha personalidade. Eu morei por muitos anos numa chácara, com a minha família, uma chácara que meu avô comprou na época para apoiar os filhos, né? Naquela época da década de 80, que tinha muita inflação e tudo mais. E eu morei lá dos meus 7 aos meus 13, 14 anos, mais ou menos. Então, ir para a escola já era um desafio, porque a pé era 30, 40 minutos a pé, de carro era 15 minutos, isso se não tivesse chovido, porque quando chovia a estrada era de barro, era bem difícil. Então, ir para a escola para mim sempre foi um grande evento do meu dia, porque além da escola me explicar tudo aquilo que eu via na chácara, que para mim era uma descoberta diária, né? A gente tinha animais, plantações e tudo mais. Era o momento que eu convivia com outras crianças. Então, chegou um ponto da minha vida que eu pedi para os meus pais que eu não queria mais estudar na cidade que a gente morava, que eu queria ir para Brasília, eu queria estudar em Brasília, porque eu queria conseguir ter um pouco mais de oportunidades. Fui para o Elefante Branco, né? Que é o CEB. Dormir na fila para conseguir vaga e tudo mais, né? Porque não tinha a menor condição do meu pai pagar um colégio forte, um colégio bom, não tinha, não era possível. Então eu estudei no CEB até a metade do meu terceiro ano. E lá eu tive que crescer, né? Eu tive que aprender a pegar ônibus e eu tinha que fazer um translado para outra cidade, então era 1h30 de onde eu morava. E lá eu tive a oportunidade de ter um teste vocacional, a gente teve um bate-papo com alguns psicólogos, né? E eles tentando fazer com que a gente descobrisse o que a gente queria ser, né? Eu não tinha perspectiva na época de fazer faculdade, porque a faculdade em Brasília é a UNB, a concorrência eu acho que ainda é bem forte, bem desleal, como todas são, né? Então eu tinha muito a expectativa de eu já trabalhava, na verdade, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, né? Então a minha expectativa era terminar o colégio e continuar trabalhando, né? E poder me manter. E quando começou essa conversa de faculdade, o meu vocacional disse que eu tinha que fazer direito, né? Enfim, eu fui um pouco contra o que me orientaram. Mas eu sempre tive uma loucura muito grande para faculdade. Então, às vezes, eu saía com os meus colegas do colégio, a gente ia no campus da UNB para conhecer, para ver como era. Eu cheguei a fazer um vestibular para testar e saí muito mal, né? Eu nunca fui a melhor aluna da turma, mas talvez uma das mais esforçadas e mais organizadas. Eis que, quando eu estava no final do meu terceiro ano, meu pai foi transferido para o Rio. Eu, a princípio, não quis vir, né? Queria ficar lá, porque eu já trabalhava, estava terminando o colégio, mas eu não aguentei muito ficar longe da minha mãe. E vim para o Rio no mês de setembro, outubro, do final do meu terceiro ano, de um ano que foi quase inteiro de greve em Brasília, né? Então eu cheguei aqui, vim transferida, fui aceita pelo Colégio Mendes de Moraes na Ilha do Governador, e praticamente só tive o primeiro bimestre em Brasília, não tive o segundo, não tive o terceiro, e cheguei aqui, mal tive o quarto. Terminei o colégio, né? E meu pai, então, já tinha melhorado, organizado um pouco as questões financeiras, né? Acho que, assim, as coisas foram estabilizando um pouco mais, né? Aí, nessa época, meu pai teve que fazer uma inversão. Botou o meu irmão no colégio público e falou pra mim, filha, eu vou pagar pra você um pré-vestibular. E esse momento mudou a minha vida, né? Só que eu cheguei no pré-vestibular praticamente sem ter um segundo grau, por conta de muitas defasagens, por conta das greves que eu passei no meu segundo grau, que é o ensino médio hoje. Então, assim, o cursinho para mim foi praticamente refazer o ensino médio, né? Então eu não fazia outra coisa a não ser estudar, porque eu enxerguei ali a oportunidade da minha vida, né? E aí sim, eu tive que escolher o que eu ia fazer.
E aí eu comecei a me interessar muito pela área de saúde, muito, muito. O sonho dos meus pais era que eu tivesse feito odontologia, eu tenho pavor de lidar com boca. Então meu namorado, que hoje é meu marido, né, já tem aí um parzinho de tempo, ele falou assim, olha, eu tenho uma amiga na família que ela trabalha em um hospital, ela é técnica de enfermagem, você quer ver com ela se ela pode te mostrar o que fazer? Passei um dia com ela no hospital e eu descobri que eu queria ser enfermeira. Então eu fiz faculdade de enfermagem, passei para 3 federais, mas depois de 2 anos de pré-vestibular, tá? Eu não tenho vergonha nem um pouco de falar isso. Então eu passei para a Unirio, passei para a UF e passei para a FRJ e optei pela FRJ. Lá eu me formei e durante a faculdade eu comecei a me encantar com a questão da pesquisa e não sabia que o enfermeiro pesquisava, assim como as pessoas comuns que não são envolvidas com a área não sabem, né? Até pessoas da minha família ainda não sabem que eu faço isso. Mas eu, desde a faculdade, eu fui PIBIC, participei de uma pesquisa que foi meu primeiro artigo publicado em 2002, com parto humanizado, né? Uma coisa que hoje é tão falada, na época era inicial, sobre estratégias para o parto humanizado. A gente fez uma pesquisa numa maternidade na Zona Norte, eu lembro que eu pegava chuva de ônibus para poder coletar os dados e foi uma experiência incrível. Terminando a faculdade, eu falei assim, gente, eu não posso parar de estudar, né? Isso era um anseio. E eu, assim, eram algumas pessoas no meu caminho que tentaram me desacreditar, né? Falaram, isso não é pra você não vai dar conta. Só que eu sou muito persistente e eu sou muito, assim, organizada realmente nas coisas que eu faço. Então eu saí da faculdade já aprovada na residência em clínica médica e cirúrgica, que é uma das minhas áreas de formação, e paralelo à residência eu também me especializei em cardiologia, em CT cardiológico, nas áreas da enfermagem. Então, a cada vez que passava, eu me apaixonava mais por estudar e por estar lidando com estratégias diferenciadas e aperfeiçoadas do enfermeiro de exercer o seu cuidado. Estava paralelo à residência, eu comecei o meu mestrado, olha que doideira, que loucura, eu partia do princípio que eu tinha que fazer o que eu pudesse fazer antes de ter filhos, porque depois ia ser mais difícil. Então, eu comecei o mestrado, aí terminei a residência, aí emendei num professor substituto, aí terminei mestrado, terminei tudo, chegou uma hora que eu falei assim, não, agora espera, eu tinha um planejamento de vida, eu sabia que eu queria ser professora. Falei, para isso eu preciso ir para a prática. Então, eu fui, de fato, trabalhar no hospital, eu fui militar há algum tempo, na assistência, né, e trabalhei muitos anos numa terapia intensiva, emergência, clínica médica e cirúrgica no Hospital Militar aqui do Rio de Janeiro. Então, por muitos anos eu estava lá, diante do cuidado. E esse meu olhar lá na assistência era sempre remetia a questões, falava, gente, isso aqui poderia ser solucionado, isso aqui necessitava de um estudo que melhorasse essa relação desse enfermeiro com esse doente, ou a qualidade de vida, isso sempre me tocava muito no coração. Eis que chegou num ponto que uma comandante chegou para mim e falou assim, olha, abriu concurso para a UF de Rio das Ostras, por que você não faz? E eu fui e passei. Eu pedi baixa da Marinha, fui para a UF, fiquei 4 anos na UF de Rio das Ostras, até que eu fui transferida para a UF em Niterói. Aqui em Niterói eu consegui ter uma proximidade ainda maior, né? Eu já tinha proximidade com a pesquisa, em nenhum momento eu me afastei, isso é importante deixar claro, em nenhum momento eu me afastei. Eu sempre tive muita proximidade com as pessoas da FRJ, né? E todas sempre me apoiavam muito, volta, vem, só que esse meio tempo, muita coisa aconteceu, né? Eu pulei um pouco essa parte, né? Porque falar disso tudo em 10 minutos é muito difícil. Eu tive as minhas 2 filhas, né? Eu não pude engravidar, fazer tratamento, coisa e tal. Então isso deu uma parada, sabe? Na vida acadêmica de 2006 até 2011, 2010 mais ou menos, eu tive que reconfigurar os meus planos, né? Mas o meu marido sempre me apoiou muito, sempre disse, vai que a gente dá um jeito. Minha mãe é uma entusiasta, assim, ela e papai sempre foram muito meus apoiadores. E quando nasceram minhas filhas, né, eles incorporaram esse time, aí eu acho que sem essa força que eles me dão, eu não conseguiria. Quando eu vim para Niterói, eu mal cheguei, estava me adaptando a essa realidade, né? Pela primeira vez desfrutando de trabalhar perto de casa, porque eu tinha 2 bebês e trabalhava em Rio das Ostras, eu ia e voltava com uma frequência muito grande, às vezes diária, 3, 4 vezes por semana. Então eu estava assim, poxa, que bom, né? Acho que agora eu vou conseguir ter um pouquinho de tranquilidade. Eis que surge
uma pessoa na minha vida chamada Ana Carla, que orientava na época na pós de cardio. E a gente conversando, ela falou assim, eu comentei que eu queria muito fazer o doutorado, né, mas que eu estava encontrando o momento certo, porque eu já tinha tentado o doutorado há um tempo atrás e não consegui dar conta, por conta das meninas, né, e aí isso gerou uma frustração. E aí ela falou, tenta fazer uma disciplina como aluno especial lá na cardio, acho que você vai gostar. E eu estava numa fase da minha vida que eu queria me desafiar, né? Então, eu não queria voltar a fazer o meu doutorado nos moldes de estudo que eu fiz no meu mestrado. Então, eu não queria pesquisar qual, eu queria fazer algo diferente, eu queria ir para o Quant. E aí foi. E aí, quando eu cheguei na pós de cardio, né, como aluno especial, paralelo a estar na UF no ambiente Niterói, que é um ambiente muito de muita produção de conhecimento, eu descobri que eu queria ir para a área das pesquisas quantitativas, trabalhar um pouco mais de estudos mais voltados ao cuidado, para intervenções de enfermagem, e foi aí que eu fiz a seleção e eu trabalhei no meu doutorado, né, uma intervenção da enfermagem para pacientes com insuficiência cardíaca, e a insuficiência cardíaca foi uma coisa que tomou conta da minha vida, né, que eu amo de paixão. Então, hoje são as duas áreas que eu trabalho, né, insuficiência cardíaca e a área da cirúrgica, que é uma coisa que já está comigo desde que eu me formei. São as áreas que eu estudo e pesquiso. E como assim enfermeiro pesquisa, né? Como que enfermeiro pesquisa? Infelizmente, né, na prática direta do cuidado, em alguns hospitais, os pacientes eles têm um contato muito direto, pouco direto com o enfermeiro em alguns hospitais, né? Mas esses cuidados, essas intervenções que são realizadas, então eles são pesquisados, eles são estudados, e esse é o nosso papel. E a gente hoje vem numa luta muito forte sobre a prática avançada do enfermeiro. Então, se o enfermeiro ele trabalha na área de insuficiência cardíaca, ele tem que estabelecer diagnósticos, intervenções e resultados específicos para o enfermeiro atuar, que sejam de fato especializados para aquela área, né? Então, um grande exemplo somos nós na Clínica de Insuficiência Cardíaca Coração Valente, que atuamos com pacientes de insuficiência cardíaca num ambulatório multiprofissional, que é um programa de extensão da UF, que eu coordeno junto com a professora Ana Carla, eu sou vice-coordenadora e ela coordena. Lá nós fizemos já diversos estudos e pesquisas que norteiam como a gente estabelece esse cuidado com esse paciente. E isso reduz agravamentos nesses pacientes. Então, que maneira que são feitas essas orientações? Quando esse paciente entra em alguma situação de descontrole ou descompensação, que intervenções são específicas para cada momento, né? Isso não é uma coisa que a gente quero fazer e vou lá. Não, a gente estuda, pesquisa e são processos de trabalho, processos de cuidado. Claro, existem outras pesquisas que são diferenciadas, né? Estou falando um pouco da minha área, né? Então, por exemplo, agora também estamos trabalhando com cuidados de transição em paciente com traqueostomia. Então, pensem, uma pessoa que precisou ser submetido a uma traqueostomia e precisa ir para casa, esse processo de saída do hospital e chegada em casa não é um processo simples, porque a pessoa, a família e o paciente precisam aprender a cuidar, a lidar de toda essa situação. Então, eu tenho 2 alunas de mestrado hoje eu sou professora do mestrado profissional, que atuam com construção de materiais para auxiliar esses pacientes e família a lidar com essa nova realidade. Eu tenho uma outra aluna que trabalha a questão de prevenção de infecção de sítio cirúrgico, quais são os melhores protocolos para serem instituídos para a gente prevenir infecção de sítio cirúrgico. Ou seja, foi esse caminho todo para eu chegar hoje fazendo o que eu realmente amo muito fazer, né? É estudar o tempo todo, né? E tentando criar, testar, e através de estudos, sim, ensaios clínicos, estudos experimentais e quase experimentais, só que as pessoas pensam que estudos experimentais são estudos de bancada, mas não, quando a gente pensa em intervenções também na parte de comportamentais, de orientação, mas também são estudos clínicos, tá? E é isso que eu trabalho hoje, tenho muito orgulho do que eu faço. Agradeço a cada pessoa que me acompanhou nesse momento, nessa minha trajetória de vida, a cada instituição desse Rio, desse Brasil que me apoiou, né? E aqueles que não me apoiaram, também agradeço, eles me fizeram os degraus para eu poder subir, né? Nada disso foi empecilho, né? Então agradeço a todos que construíram, fizeram parte dessa história, porque cada apoio e cada não apoio, eles fizeram a gente construir. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, salvar. E até a próxima!